Janela de transferência abrindo nessa segunda-feira, a expectativa pela inscrição do Alex Teixeira e pela chegada de demais reforços. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre análise do Maurício Souza na frente do Vasco da Gama. Como o time do Vasco mudou, o que é que está acontecendo, a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. E vamos, obviamente, repercutir sobre a situação do Juninho Pernambucano, que chegou ao Rio e está rolando zum aí, que ele pode acertar com a 77 Partners. E também sobre Figueiredo, que recebeu algumas sondagens e a gente vai esclarecer sobre isso tudo e muito mais a partir de agora. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, aquele abraço para meus amigos vascaínas, para minhas amigas vascaínas, aquele abraço, estamos juntos, estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Comentaléu Vascaíno, aqui é lugar de análise, informação e opinião. É aqui no nosso Comentaléu Vascaíno, você seja muito bem-vindo. Olha, nós vamos falar muito hoje sobre situação de reforços, a janela de transferência está se abrindo aí e obviamente vamos analisar todo o contexto envolvendo a situação do Maurício Souza, obviamente que a gente vai fazer aí uma análise da situação do professor. Mas antes vamos iniciar falando sobre Figueiredo. Eu sei que eu recebi algumas postagens hoje sobre uma possível investida de alguns clubes no Figueiredo, clubes da Turquia, Portugal. O que é que tá rolando, Léo? Olha, eu fui procurar essas informações e o que é que eu soube? Que o Figueiredo, obviamente, está recebendo muitas sondagens, alguns clubes procurando informações desse jogador, mas que o Vasco não recebeu nenhuma proposta oficial vindo de clubes de fora. Houve sondagens, até por ser um jogador que está hoje no seu auge, um jogador que fez uma copinha muito boa, onde tinha olheiros de fora e veio mantendo isso com alguns gols bonitos, vem jogando muito bem, é titular do Vasco da Gama, mas nesse momento só são sondagens. E obviamente que o Vasco deve manter o Figueiredo. O Vasco só venderia o Figueiredo hoje se fosse uma proposta irrecusável, uma proposta enorme aí, e aí sim o Vasco venderia o Figueiredo. Mas nesse momento está tudo no campo das especulações, das sondagens. Não houve nenhuma situação oficial, nem não há nenhuma negociação envolvendo Figueiredo e outro clube, é somente sondagens. Obviamente porque o jogador está se mostrando, está aparecendo, está num grande centro que é o Vasco da Gama e por isso alguns clubes começam a colocar o olho no jogador, mas não houve nenhuma proposta e ele só sairá se for uma proposta irrecusável para o Vasco e para o jogador. Sobre Juninho Pernambucano, informação dada pelo Gilmar Ferreira hoje de manhã, o jogador chegaria ao Vasco da Gama, chegaria ao Rio de Janeiro para conversar essa semana com o Josh Wander e a 77 para entender a situação. O que é que eu fui saber, o que é que eu fui procurar e o que é que eu soube? O Juninho Pernambucano realmente chegou ao Rio de Janeiro, deve passar aí um tempinho aí na sua casa. Ele tem casa no Rio de Janeiro, ele tem algumas situações no Rio, mas nesse momento o jogador e o ex-jogador e o Vasco não tem nenhum contato. Chegarão sim alguns representantes da 77 Partes, não está confirmado que o Josh Wander seja um desses nomes, mas o Assine Egas deve vir ao Brasil, até para haver situação de esclarecimento com sócios, haver uma aproximação da 77 com o Vasco da Gama, ainda mais faz parte daquele processo de aproximação, mas nesse momento algumas pessoas me disseram: Léo, não tem nenhuma conversa entre Vasco e Juninho Pernambucano ou 77 e Juninho Pernambucano, tá tudo muito no campo das especulações. Juninho Pernambucano realmente está no Rio de Janeiro, mas nesse momento não confirma qualquer contato com a 77 Partners ou qualquer situação envolvendo uma negociação entre ele. Lembrando que Juninho Pernambucano já disse, já confidenciou a pessoas próximas, que ele quer ser técnico, que nesse momento ele não quer voltar à situação de diretor executivo. Então, qual seria a situação, Então, a gente vai esperar para ver. E a informação do Gilmar foi essa, a informação que a gente foi buscar foi essa aqui que a gente trouxe também. Então vamos ver como é que vai rolar aí nos próximos dias. Antes de trazer informações sobre reforços, sobre análise do time do Vasco, sobre Alex Teixeira, peço a você que está chegando pela primeira vez, está gostando do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, dá essa moral pra gente que eu ficarei muito grato. Quer participar de um grupo onde você vai ter todas as informações que eu tô dando aqui anteriormente do vídeo sair no ar e você poder receber essas notificações em primeira mão lá no seu WhatsApp?
se inscreve no nosso clube de membros, custa R$ 5,00, R$ 4,99. Você pode participar de um grupo de resenha e também pode participar comigo aqui da nossa live da resenha do dia de domingo. Olha, Alex Teixeira, vamos lembrar que a janela de transferência se abre nesta segunda-feira a partir das 10 horas. O jogador, se ele fosse inscrito nesta segunda-feira, ele já poderia jogar na terça. Só que tem um problema, ele deve iniciar o seu treinamento nesta terça-feira com o grupo. O grupo deve treinar na terça e jogar nesta segunda-feira e jogar na terça. É muito pouco provável, até porque ele vai ter uma apresentação, tem todo um cronograma de apresentação para ele. Ele não deve estrear contra a equipe do Ituano, a gente já falou isso aqui. Há uma expectativa que ele possa estrear contra o Chapecoense, mas se ele estiver muito bem, pode até ir para o jogo contra o Vila Nova no final de semana. Vai depender muito da situação envolvendo Alex Teixeira, mas a data hoje oficial que se dá é que Alex Teixeira pode estrear contra o Chapecoense, mas não se descarta que ele vá contra o Vila Nova, dependendo das situações e circunstâncias do jogo. Ele já pode ser inscrito, deve ser inscrito amanhã. E o Vasco também já pode inscrever novos jogadores que estejam vinculados. Então abre a possibilidade, abre o leque de contratações. O Vasco pode trazer jogadores que estão na Série A, mesmo eles tendo feito mais de 7 jogos. O Vasco pode trazer jogadores que estão na Série A que não estão jogando. O Vasco pode fazer essas contratações e se inscrever a partir do momento desta segunda-feira. O Vasco já está de olho no mercado. A situação da 77 não seria um impeditivo. Com a 77 o Vasco teria um OP, poderia contratar mais caro e buscar investimentos melhores, não somente de investimentos que se encaixem dentro da realidade. Se a 77 não estiver, o Vasco fará contratações dentro da sua realidade financeira, muito pouco provável que compre jogadores. Com a 77 o Vasco permitia isso. Vai depender muito da situação de quando a SAF será aprovada, mas nesse momento o Vasco trabalha dentro da realidade do seu orçamento. Léo, vai vir grandes contratações? Não serei leviano de falar isso para vocês. Pode vir? Pode, até porque pode ser que alguém queira sair de um clube, um cara que rescinda o contrato, venha para o Vasco já pensando no futuro, pode ser. Mas hoje para o Vasco fazer um grande investimento, não terá. Léo, não vai vir apostas? Eu não gosto de falar isso porque toda contratação é aposta. O cara só deixa de ser aposta a partir do momento que ele entra em campo e demonstra o que ele está jogando. Então, eu não gosto de falar sobre a situação de apostas. Então, a gente vai ter aí, nos próximos dias movimentados, ou não, no mercado da bola do Vasco da Gama. Olha, e sobre o Vasco do Maurício Souza, muita gente pegando no pé do Maurício Souza é isso, Maurício Souza é aquilo. Obviamente que as duas derrotas do Vasco vêm na conta do Maurício Souza. Os dois piores jogos, Novo Horizontino e Sampaio Corrêa, Vasco muito desligado. E só demonstra uma coisa. Primeiro, Maurício não conseguiu fazer as leituras corretas dentro de campo. Houve uma falta de sensibilidade tática dentro do campo para que o time ele pudesse modificar o time. Terceira situação, não tem um elenco. O elenco do Vasco hoje, ele não tem opções. Não é um elenco grande, é um elenco enxuto e que ficou mais enxuto ainda com a saída de alguns jogadores e afastamento de outros. Isso foi demonstrado quando o Luiz Henrique tem que entrar, quando o MT tem que entrar. O Vasco hoje tem um déficit também. Lá na frente, o Raniel não está sendo um cara que consegue dar prosseguimento às jogadas. Infelizmente, o Vasco do Maurício Souza bate com a falta de sensibilidade do técnico dentro de campo para perceber os erros e a falta de opções. Com isso, o Vasco vem fazendo um dos seus piores momentos dentro da Série B 2022. Muita gente vai dizer, preferia com o Emílio, preferia com o Zé Ricardo. Com o Zé Ricardo ele jogava feio, só que a diferença é que o Vasco não perdia. E agora o Vasco começou a perder. Mas eu acho que o Vasco precisa, para ter uma campanha tranquila, aliado à situação do técnico, ter um elenco. Trazer opções qualificadas que dê um salto de qualidade e que possa fazer com que o elenco do Vasco tenha opções. Para quando o bicho pegar, você ter no banco a oportunidade de mudar o jogo. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, aquele abraço, saudações vascaínas e até mais, valeu!